Já teve uma alma viva aqui que gostou de não ter férias. Ai, ai. Então, gente, vamos lá, em busca da verdade. Então, a gente vai passar um pouquinho para trás para a gente entender, Joana, tá? Então, olha o que a Joana está falando, a importância da gente ser integral para a gente conseguir conviver melhor entre nós. Assim como a convivência ajuda com que eu seja um ser integral. Então, nos dois capítulos anteriores, ela veio trabalhando o autoconhecimento, a nossa visão diante do nosso contato com a sombra, a questão da aceitação nossa do erro como um processo de aprendizado. Então, a Jona veio trabalhando isso tudo. Aí ela chega no ser integralmente. Ser integral, gente, é ser indivíduo, um indivíduo inteiro. É aonde a gente chega quando a gente passa pelo processo que chama individuação. Então, eu me torno um ser inteiro. Hoje, eu sou um ser dividido, porque o meu inconsciente não está em contato com a minha consciência. Tá? Então, isso que ela vai desenvolver no texto. Então, voltando atrás um pouquinho, o aparelho psíquico para a Joana é como se fosse uma esfera, né? Que é o Jung, que ela aproveita esse conceito. Então, essa esfera por inteira é chamada de self, ou seja, é a psique do espírito, ou o próprio espírito eterno, que a gente considera, ele está representado numa bolinha ali. Então, isso aqui tudo é o espírito eterno, o self, chamado self, ou si mesmo, é a mesma coisa. Essa linhazinha mais de fora é a consciência. E esse pontinho daqui é o ego. Ele caminha pela consciência. E o resto tudo é inconsciente. Mas no centro da nossa psique existe o self, que recebe esse nome, mas que é a mesma coisa do imago Dei, do Deus em mim. Então, ele está no centro da minha psique. Então, ele é o centro organizador da minha psique. O Deus em mim, o imago Dei, ou Cristo que habita em mim. Tudo isso, tá? Então, existe uma coisa que a gente chama ponte ego-self, que está representada aqui nessa linha pretinha, que é quando o ego ele tem consciência da conexão dele com o self, com o Deus dentro dele, com o imago dele. Então, eu tenho conexão com esse divino que habita em mim. Eu tenho a ponte ego-self, da consciência carnal que eu formei nessa vida com a minha consciência espiritual. Então, chama ponte ego-self, ou eixo ego-self. Ok? Até aí tá dando para ir, gente? Então, vamos lá. Ainda não é o livro, não, tá? Nós estamos lá nem a quem além. A quem além do tempo, né? Capítulo 7. Toda a busca do ser, desde que ele se manifesta como espírito, é a busca de si no encontro com Deus. Em cada encarnação, ele reproduz essa marcha, com ênfase no estágio em que se encontra, confrontando-se com a imago Dei correspondente a essa evolução. Em cada fase de nossas vidas, reflete uma tentativa de buscar e de se relacionar com Deus. É que o chamamos de eixo ego-self. Entendeu, gente? É o relacionamento com Deus que habita em mim. Só que essa imago Dei, a minha compreensão dessa imago Dei, ela vai evoluindo, né? Eu não tenho a compreensão de Deus a mesma de um Cristo, a mesma de um Paulo. Então, conforme o meu nível evolutivo, eu vou fazendo essa tentativa de conexão com esse Deus imanente, essa imago Dei que me habita. Então, o que ele fala? Que a busca do espírito é a busca desse encontro com esse Deus imanente. E que a cada encarnação ele repete essa procura.
tá certo? E à medida que ele vai evoluindo, o entendimento dele, desse Deus, e essa relação vai se aprofundando, né? Vai se aprofundando, vai se tornando mais forte, vai aproximando, vai se entregando. Então, uma relação, é uma aliança, né? É um compromisso. Isso vai se fortalecendo. Isso é o eixo ego-self, ou seja, o eixo é uma ponte de comunicação entre o ego e a imago Dei, o Deus que habita em mim, ou o self. Ego e arquétipo. Capítulo 2. O si mesmo é inevitavelmente experimentado no início, numa projeção que tem como alvo os pais. Portanto, a fase inicial do eixo ego-si mesmo em desenvolvimento pode ser idêntica ao relacionamento entre os pais e o filho. O si mesmo não pode emergir sem que haja relacionamento pais-filho concreto. É provável que, nesse período, o eixo ego-si mesmo esteja extremamente vulnerável a danos. Então, esse autor não chama self, ele usa si mesmo. É a mesma coisa, tá? Mas ele escolheu ser assim, né? Então, o que ele fala? A criança, ela vai de início experimentar esse self ou esse Deus em mim na imagem dos pais. Ela projeta esse Deus, esse self, esse imago Dei na imagem dos pais. Então, conforme é o relacionamento dela com os pais, ela vai entender a relação dela com Deus. Então, se eu tenho uma relação com os meus pais de coação, de medo, eu entendo esse Deus com medo, com temor. Se eu tenho uma relação de aceitação, de acolhimento amorosa, eu entendo a minha relação com Deus amorosa, de acolhimento. É isso que ele está falando, é idêntica ao relacionamento entre pais e filhos. O si mesmo, ele precisa dessa relação pai-mãe para poder emergir. Tá? E ele também fica muito vulnerável, a criança fica muito vulnerável na infância a lesões desse eixo ego-self. Tá? Ele vai explicar melhor. Nesse período, não é possível distinguir entre o interior e exterior. Por conseguinte, a incapacidade de experimentar aceitação ou vínculo é sentida como algo idêntico à perda da aceitação por parte do si mesmo. O eixo ego-si mesmo sofreu um dano, o que provocou alienação entre o ego e o si mesmo. A parte separou-se do todo. Essa experiência da rejeição parental em algum aspecto da personalidade da criança, que se origina na projeção inconsciente da sombra dos pais sobre a criança, e não da disciplina necessária à criança, é experimentado pela criança como algo não humano, total e irreversível. Então, vamos devagar. A criança, ela ainda não tem ego. Então, ela não sabe distinguir o que é dela do que é do outro. Ela não sabe distinguir o que é exterior do que é interior. Ela não faz essa distinção. Porque quem faz isso é o ego. É o ego que me fala: isso é realidade, isso é fantasia, isso é sonho, isso é realidade. É o ego que faz isso. Como ela não tem um ego formado, ela não sabe distinguir. Então, se ela experimenta o vínculo com os pais com não aceitação, ela vai sentir a mesma coisa em relação a Deus. Né? E o eixo de conexão dela com o Deus interno fica danificado. Entendeu, gente? Porque se os pais rejeitam ela, ela sente como se esse Deus interior dela rejeitasse ela. E aí sofre um dano o eixo ego-self. Todos nós temos esse eixo danificado em graus diferentes, tá? Por isso é que eu não percebo, eu estou tentando construir o eixo ego-self. É reconstruir, tornar consciente de novo, que em algum momento, e é isso que Joana vai trazendo para nós nesse texto,
que ela está trazendo como que essa danificação aconteceu, ok? Então, ela vem falar que quando que acontece essa rejeição parental? Que a gente viu na semana passada, que a criança deveria ser aceita, né? E aqui ela está falando da rejeição. Não tem a ver com a disciplina. A criança precisa da disciplina. Qual que é o problema? É a sombra dos pais. Então, por isso que o que eu posso fazer de melhor para os meus filhos, meus netos, é me conhecer. Então, o que acontece? Eu não quero me conhecer. Então, tem partes de mim que eu rejeito. É o que a gente chama de sombra, está escondido. Então, nessa sombra, vamos supor, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho raiva. Quando eu vejo na criança aquilo que eu rejeito em mim, eu rejeito nela. E ela percebe a rejeição. Mas só que a criança quer ser amada pelos pais. Então, ela começa a adaptar o comportamento dela à expectativa dos pais e se desconecta de si mesma. Lesou o eixo ego-self. Entendeu? Não é a disciplina que lesa o eixo ego-self. É a rejeição da nossa sombra que eu joguei em cima dela, que apareceu nela lá. Eu rejeito uma parte dela. E aí, a criança tem que ser boazinha, tem que ser obediente minhazinha, limpinha. Foi isso que a gente trouxe semana passada. Deu para entender? Eu estou aprofundando o que a gente viu semana passada, explicando melhor. Então, aí a criança começa a se moldar pela expectativa para receber a aprovação dos pais e esconde isso que ela tem isso dentro dela, né? E ela tem que esconder. E eu rejeito em mim, rejeito nele, ele também se desconecta dele. É isso que ela está falando aqui. E isso é experimentado como algo não humano, total e irreversível. Por quê? Porque não é o pai que está ali, a mãe. Ele não projetou o self, o Deus interior dele nos pais. Então é como se Deus rejeitasse ele. Olha que coisa pesada. Entendeu? É isso aí. Vânia, Oi. se a gente fosse lá em Abel e Caim, teria alguma coisa a ver? Ao invés de É, Deus ser rejeitado? pois é, mas se você vai ver a história de Caim e Abel, você vê que Deus chega para Caim e fala: o teu semblante mudou. Ele dá a Caim para que ele perceba o ciúme. Entendeu? Ele fala: o teu semblante mudou. Entendi. E a gente vê que ele nega. E aí, isso toma conta dele e assassina o irmão. Né? Então, a gente tem que ir lá nos versículos olhar direitinho, porque existe uma tentativa dele fazer consciência do que ele sentia. Obrigada. Que eu tava falando essa questão, que aí a criança, né, então ela vai, né, se moldar, né, para ser aceita, né, amada pelos pais, e aí ela mesma não consegue, né, se aceitar, se amar, e aí a questão da autoestima baixa, né, que todos nós, em maior ou menor grau, temos, né, e aí vai crescendo e acaba reproduzindo, né, com os filhos e... Mas aí ela está trazendo que o principal problema disso é o eixo ego-self que é danificado, ou seja, ela perde a conexão com a essência dela. Entendeu? Esse é que é o grande problema que ela está trazendo aqui. Então, vamos dizer, para ser aceita, ela tem que negar uma parte dela que você não aprova. Negar, gente, é no sentido de esconder. Mas isso é feito de maneira inconsciente, vocês estão entendendo, né? Não é que o pai ou a mãe chega e faz um discurso. Então, até agora, é antes dos 5 anos. Então, aqui, vamos fazer aqui. Então, a Joana, até agora, nesse capítulo, o que, que nós estudamos? Que ela começa expondo para a gente uma dicotomia, um conflito entre ter e ser.
ela está chamando a gente a fazer consciência desse conflito. Então, o que que ela chama? Que a gente perceba que eu vivo esse conflito, porque o ter vem do funcionamento do ego. E o ser vem do funcionamento do self, da consciência espiritual. São dois valores opostos e contraditórios. E por isso que ela vem explicando o que é ter e o que é ser. Então, ela vai falar com a gente, olha nas suas reflexões, olha nas suas ambições, olha nos seus programas existenciais para você perceber esse conflito. Você tem que fazer consciência que esse conflito existe em nós. Ela está chamando para expandir nossa consciência, eu tenho que perceber que eu vivo o conflito. Então, eu percebo, na hora que eu penso, antes de tomar uma decisão, se não existe esse conflito entre agir conforme o ter ou como ser. Nas horas que eu gasto no meu dia, como eu planejo, os meus sonhos, os meus objetivos, eles estão no ter ou estão no ser. E é isso que ela tenta trazer para nós. E aí ela vai falar que isso aqui acontece por causa de uma lesão do eixo ego-self, tá? Essa dicotomia que aconteceu por questões educacionais. Então, o que que nós já estudamos? Que nosso processo educacional ele é baseado no ter, no vencer, no poder. Né? A gente viu que a negligência ou superproteção dos pais traz a criança ferida que danifica esse eixo ego-self. A castração diante do erro, porque diante do erro eu não sei entender aquela experiência como uma experiência de aprendizado. É uma experiência de culpa, uma experiência que eu nego, uma experiência que eu não quero reflexionar sobre ela. E ela vem trabalhando isso há vários capítulos, como que eu lido com o erro, como que eu lido com a minha sombra, com a minha humanidade, com as minhas emoções. Ela vai trazendo isso ao longo dos capítulos, né? E, por último, ela está trazendo a religião. Mas o que a religião tem a ver com tudo isso? Alguém sabe me falar? O pecado é isso, Deus vai te castigar, essas coisas assim, quando você ensina. Não, isso ela vai explicar para nós aqui. Eu quero saber o que religião tem que a ver com esse eixo ego-self aí e com esse trem todo que ela está desenvolvendo esse raciocínio. Alguém de casa sabe? O que religião tem a ver com eixo, ego, self, com isso tudo que a gente veio trazendo? Aí, de repente, brota uma religião aí do meio desse raciocínio todo? Não é religar novamente, fazer a estruturação, Reconexão. É né? Isso que isso. eu pensei, é uma tentativa de conseguir meio que recuperar Exato. nessa ligação que foi perdida. Exato. Então, gente, quando eu faço a vivência correta da espiritualidade, que é uma interiorização, uma reflexão, uma oração, uma meditação, eu estou orando por Deus lá fora, mas não só. Eu estou procurando Deus aqui dentro. Então, a religião, como religare, nesse sentido, ela é um caminho de tentativa de reconstrução do eixo ego-self, se eu viver a religião no seu sentido correto. E agora nós vamos entrar no texto que ela vai criticar as nossos entendimentos e vivências incorretas da religião que desconecta ao invés de fazer o que ela veio para fazer, que é o religare. Religar a quem? Ao Deus em mim, ao Cristo em mim. Entendeu? Por isso que ela está falando de religião. Deu para ficar claro, gente? Então, aí, agora nós vamos poder entrar no texto para ver que ela não está fugindo, não. O trem tem a ver. Quando há uma preocupação real pelo autoconhecimento, interpretando as ocorrências normais como necessárias ao processo de evolução,
A saúde integral passa a fazer parte do calendário emocional daquele que assim procede. Então, ela põe primeiro, né? Se você está realmente querendo se conhecer, então ela põe, se isso for verdade, tem uma coisa que você tem que fazer. Qual é? Eu estou sendo punida? É isso que ela pôs aí? Como é que eu encaro os sofrimentos, desafios? Como? Como normais, né, necessários ao processo de evolução? Exatamente. É isso. Então, se eu estou interessada no meu autoconhecimento, os desafios, as problemáticas próprias da vida, eu vou entender como uma mensagem que eu aproveito para me conhecer, não como punição, não como castigo, é uma experiência que eu necessito. Ela tem uma mensagem de abertura para esse contato de mim comigo mesmo. Então, isso muda tudo. Por isso que vem a saúde, que nós já vimos que ela chama como harmonia. Harmonia entre todas as questões psíquicas minhas, né? Pensamento, sentimento, emoção, tudo isso é harmonizado, é a saúde. Então, o meu olhar para a vida muda. Eu não fico me defendendo o tempo inteiro. Eu não acho que eu estou sendo atacada. Eu não me faço de vítima. Eu entendo aquilo como um convite, uma oportunidade. Aquela doença traz uma mensagem de que eu necessito de crescimento. Entendeu a diferença, gente? O olhar muda completamente. É isso que ela fala. Se você estiver comprometido com seu autoconhecimento. Se você quer mesmo conhecer, mude esse olhar. É o que ela está falando aqui. Tá? Esse processo obriga o impositivo da ligação com a alma, o que equivale a dizer uma constante vigilância com o ser profundo, o ser espiritual, que se é e não pela aparência de que se veste, mas que se veste para a caminhada terrestre. Que processo? Ela está falando, esse processo, que processo? De autoconhecimento. De autoconhecimento. Ela está continuando o assunto. Olha o que ela fala. Impõe a necessidade de ligação com a alma, ou seja, com o self ou com o espírito eterno, né? Eu preciso me ligar a ele. O que equivale a dizer uma constante vigilância de quê? O que eu tenho que vigiar? Eu mesma, né? Sim, eu mesma. Mas o que em mim? Com o ser profundo. Então, a vigilância é com o olhar espiritual, né? Mas eu tenho que vigiar o quê? Minhas emoções, minhas Os reações. pensamentos. Os pensamentos, mas ela vai chamar isso nesse texto mesmo, mais atrás, como a raiz do teu coração. Ou seja, suas emoções, seus pensamentos, suas reações, principalmente suas reações e suas emoções, os seus pensamentos. Agora, o que ela fala? Com o ser profundo e não pela aparência. Vão entender o que ela está chamando de aparência aqui, vão entender. É a persona. Capítulo 5, Jung, o mapa da alma, né? Capítulo 5. A persona é um construto psicológico e social adotado para um fim específico. O desempenho de papéis sociais, adotar atitudes coletivas, convencionais e a representar estereótipos sociais e culturais. Persona é a máscara social que a gente tem. Então, a gente precisa disso, a gente cria isso. Então, eu tenho a persona da mãe, a persona da filha, a persona da professora, a persona da vendedora, ou do médico, ou do juiz, de papéis sociais, ok? E a gente precisa da persona para ter esse contrato. Então, vamos supor, se eu vou no médico, cirurgião plástico, tem uma maneira que eu espero que ele se comporte.
Tem uma maneira que eu espero que ele se vista. Tem que ser um médico que cuida da própria aparência. Se eu chego lá, o médico tá de crocs, como diz, com a calça caindo, você vai operar com ele? E ele pode ser um excelente cirurgião. Mas por quê? A persona não está adequada, entendeu? Você chega lá, o cara sem barba, sem cortar o cabelo, cirurgião plástico. Não casa na persona, entendeu? Ele vai no endocrinologista ou numa nutricionista, ela é gorda, você vai fazer a dieta dela? Você espera, gente, é uma persona. Então, profissionalmente, a gente espera essa persona, né? E a persona que faz com que eu saiba que eu não posso vamos dizer, me comportar no boteco igual eu me comporto no velório. Se eu não sei isso, o problema é na minha persona. Então, a persona é importante. Qual que é o problema, então? Então, vamos ver. Frequentemente, o ego identifica-se com a persona. Identificação assinala a capacidade do ego para absorver e unir-se a objetos externos, atitudes e pessoas. Esse processo é mais ou menos inconsciente. Então, é aquela pessoa que vira a mãe de todo mundo. Ela tinha que ser mãe só dos filhos dela. Mas ela cola nessa persona, né? Ou então aquele general que é general em tudo quanto é lugar, né? Na casa ele é general só no quartel, né? Então o ego, então o que ela fala? Essa identificação com a persona é mais ou menos consciente, porque tem um ganhozinho aí e vão entender que aí a gente vai conseguir entender o que Jona está falando. Jung estruturou duas fontes da persona. A primeira, as expectativas e demandas de caráter social. A segunda, pelos objetivos e aspirações do indivíduo. Quanto mais prestigioso for o papel bispo, médico, quanto mais precioso for o papel, bispo, médico, militar, mais forte é a tendência de identificar-se com ele. A identificação é gerada pela ambição e aspiração ao poder. Então, tem um construto coletivo da persona, mas tem também os meus objetivos e aspirações que eu quero alcançar e eu sei que eu preciso usar essa persona para conseguir. Então, o que ele fala? Eu me identifico com a persona. Não é só porque é inconsciente, é por causa da minha ambição e aspiração de poder que eu uso a persona para conseguir isso. De uma maneira bem consciente, aliás. Entendeu? É isso. Então, tem as duas coisas. E quando Joana fala, ó, o autoconhecimento impõe uma ligação com a alma, porque essa vigilância que você tem que fazer tem que ser com o ser profundo, é com o olhar do self, do espírito, e não com a da persona. Entendeu? Porque se eu vou me vigiar com o olhar da persona, da ambição e do poder, tem muita coisa que eu vou achar é muito bom. E por espírito está errado. Mas aí eu vou vigiar para conseguir mais poder. Entendeu, gente? Então eu não posso vigiar com o olhar da persona. Eu tenho que vigiar com o olhar do espírito. Deu para entender a diferença, gente? Ou seja, eu tenho que vigiar com o olhar de ser e não com o olhar de ter. Isso ficou claro, gente? De casa aí ficou? Entendeu, gente? Então, a vigilância que Jesus fala, né? Olhar e vigiar, mas é isso que ela chama. Mas com que olhar você está vigiando? Porque se eu estiver com os valores de ambição, de poder, da persona, eu vou vigiar, mas o que eu vou fazer, o que eu vou vigiar e como e para quê vai ser diferente. Não é? Porque aí os valores do espírito são outros. Tá certo? Tá claro, gente? No passado, as religiões tradicionalistas, e ainda hoje, criaram e prosseguem gerando cultos e cerimônias externas
que se encarregam de manter visualmente a vinculação, estabelecendo dogmas em torno delas, responsáveis pelo temor e pela submissão. Sendo positiva a proposta, perde o seu significado e torna-se perturbadora pela imposição sacramental e rigorosa, de caráter compensatório ou punitivo. Então, agora a Joana está passando por olhar da questão da religião, que a gente faz meio uma deturpação, né? Então, as religiões tradicionalistas, elas se baseiam mais no culto e nas cerimônias externas. E aí, o que acontece? Você parece que você está vinculado a Deus, mas é tudo externo. Entendeu? Tudo externo. E tem os dogmas que acabam trazendo a pessoa por submissão, por temor, né? E a ideia do espiritismo foi tirar todos os rituais, todas essas cerimônias, para ver se a gente entra para dentro. E a gente resiste, né? Agora, a proposta do religário é boa? É boa. Agora, perde o significado pela imposição sacramental. O que é sacramento, gente? É Eucaristia. Então, por exemplo, eu entendo que a Eucaristia, aquela missa ali, é a única maneira de eu conectar a Deus. Eu entendo que o batismo é que me faz ter conexão com Cristo. Então, eu estou perdido no ritual, tá? A imposição de mãos, que lá tem e aqui também. Então, eu acho que para receber uma energia da espiritualidade, eu tenho que tomar passe. O matrimônio, que é lá a cerimônia religiosa que faz o vínculo de amor e compromisso entre dois seres, né? E a unção na hora da morte, eu sou abençoada porque o sacerdote foi lá. Então, você está entendendo que eu estou delegando esse vínculo de que eu deveria construir com Deus que habita em mim para pessoas e cultos e ritos externos? Então, é isso que a Joana fala, né? E a questão do caráter compensatório ou punitivo também. Os dois são ruins. E nós vamos entrar nisso aqui agora. Então, deu para entender, gente, que tudo isso lá fora, se a pessoa entendesse isso como uma expressão do que ela tem que viver aqui dentro, não tinha problema. Mas a gente entra nesse campo aqui fora e fica perdido aqui fora e não estabelece essa conexão dentro. Tá? Tá claro? Então, nós vamos ver lá, ela falou de dois movimentos, compensatório ou punitivo. Então, compensatório é a famosa teoria da prosperidade. Se eu tenho fé em Deus e cumpro minhas obrigações direitinha, aí eu vou ser uma pessoa com saúde, abençoada e próspera. Se você não tem isso, é que sua fé é ruim. E o famoso merecimento espírita entra aqui. Não é? Porque eu trabalho, faço trabalho voluntário, então eu tenho um banco, não sei onde, que tu acha que tem um banco lá de bônus horas, então esse banco vai me trazer bênção divina. Eu fico... é um trinque assim, como é que pode? Aí eu fico pensando assim, nós somos um espírito aí, vamos dizer assim, de 200 mil anos pisando na bola. Aí você me trabalha um ano, 24 horas por dia, por 30 anos, 24 horas por dia. E você acha que esse bônus horas vai ser capaz de pagar um movimento divino? É por isso que se chama graça, porque é de graça. Aonde a gente tirou esse negócio de merecimento? Gente, e lê André Luiz, interpreta errado a questão do bônus horas. A espiritualidade te dá mais bênçãos porque você está usando bênçãos que você recebeu. Isso é que é merecimento. Está lá na parábola dos talentos. E a gente acha que compra divindade. Enquanto eu estiver nesse raciocínio, eu estou longe de Deus, gente.
E aí, Joana vai falar isso, Emmanuel fala isso. Em vez de subir, você está descendo. Você está desconectando com Deus, porque você está saindo da posição de criatura. Porque é você que manda em Deus. Porque se é salário, é direito. Eu posso exigir, porque é direito. E se é graça, você tem gratidão por ter recebido. É completamente diferente. Então, aí vem a outra parte das punições. Inferno, julgamento divino, castigo. E aí a gente tem esse entendimento de divindade, né? Então, eu não entendo as experiências como o que eu preciso, o que eu necessito. Eu tenho aquele olhar que eu estou sendo punida. Né? Então, vou deixar a Joana falar. Antes disso, vamos só por Renúncia. Alcione. Capítulo 3. No templo de pregações públicas, concluía a filha de Madalena sem afetação. Poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo divinas mensagens na consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas convencionais. Nós, como sacerdotes da própria iluminação, temos as expressões espontâneas da vida. É isso que ela fala, gente. Olha bem. É claro que a gente reúne aqui, o grupo está reunido, isso fortalece a minha fé, a gente vai junto para orar, tem o seu valor, não é isso que nós estamos falando, né? Mas e o culto íntimo? Onde é que está? A vivência interna dessa espiritualidade, esse contato com o próprio eu, é o que nós estamos falando. Ela usa eu aqui, mas é o contato com o self, com Deus em mim, com o Cristo que existe em mim. Cadê esse contato? Né? Essa relação que eu tenho que crescer e alimentar, essa aliança que é usado esse termo nas cartas, né? Recebendo divinas mensagens na consciência. Olha só. Agora, os ministros externos têm várias fórmulas, mas nós somos sacerdotes da nossa própria iluminação. A gente tem essas expressões de vida, porque a vida em mim é só meu, é só meu. Esse contato é só meu. Você tem que ter o seu. Entendeu, gente? E é interessante, porque cada um de nós expressa a divindade de uma maneira única. No caso das compensações, dá lugar a uma sintonia falsa, vinculada ao interesse dos benefícios advindos com a prática exterior, o que impede a ligação interna, profunda, significativa. Então, essa teoria minha do merecimento faz o quê mesmo? Sintonia falsa. Isso aí, sintonia falsa. Olha bem, as compensações dão uma sintonia falsa. Por quê? Porque eu estou vinculada aos interesses, ao ego. Quem é interesseiro? Quem é que tem o ter? Que fica tendo até as pessoas, a gente tenta ter, controlar. Isso é movimento egóico. Né? Com a prática exterior, o que impede que eu tenha uma ligação interior profunda, significativa. E enquanto eu estiver juntando dinheiro e bônus horas, tu não vai conseguir, porque você está fora da sua posição de criatura. Simples assim. Você inverteu, você está querendo ser Deus, que Deus seja um servo seu. Entendeu, gente, a diferença? Tá claro? Tá ou não? E pega as mensagens de Emmanuel que ele vai explicar isso. Merecimento não é uma coisa que você compra. É uma oportunidade que você usa corretamente e a espiritualidade vai ampliando à medida que você vai usando. Se você não usa, o cofre para. Porque vai dar mais coisa para você se o que você tem você não está usando. É isso. E são oportunidades.
São coisas que vai atraindo para você conforme você, vamos dizer, sabe usar o que você já tem, tá? É esse o sentido do merecimento. Vai lá no Emmanuel e estuda. Então, esse é um problema, né? No caso, as punições compromete o adepto que se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo, e aqueles que são sinceros tornam-se tementes em vez de conscientes em torno de resultados psicológicos da identificação com si mesmo. Aí vocês entendem também, gente, que é problemática a questão dessa relação de punição? Primeira coisa, quando você tem medo de uma pessoa, o que você faz? Afasta ou então você finge. Finge o que ela quer. Finge, ué. Você simplesmente cria uma máscara, não é? Então, agora você imagina você criar uma máscara para a sua relação com Deus, né? Mas é isso, né? A gente vira parecendo uma criança, né? Porque já que eu tenho medo de ser punida, então quais são as minhas obrigações que eu tenho que cumprir para ninguém me punir? É isso, né? Então, a sinceridade, ó, os que são sinceros ficam com medo. Agora, os outros, eles se preocupam mais em cumprir as obrigações. O que eu tenho que fazer para esse Deus não ficar com raiva de mim? Me conta aí, me dá a lista aí que eu vou fazer. Mas o interno não tem contato, entendeu? Fica o cumprimento de normas externas. E aí, tanto aquele que é sincero e fica realmente com Deus, ele tem esse relacionamento de medo com Deus, como que eu posso ter um relacionamento que exige entrega se eu tenho medo? O relacionamento com Deus passa por uma entrega. Confiança. Deus é amor, mas é verdade também. No entanto, uma análise descomprometida com o formalismo religioso ou com as denominações estabelecidas na área da fé permite que, na Bíblia, esse notável manancial de inspiração e de sabedoria, separado o trigo do joio, encontrem contribuições valiosas para a interpretação de conflitos e orientações necessárias ao bem-estar, em aforismos e lições de beleza ímpar, nos seus arquétipos e mitos muito bem estabelecidos, que podem ser interpretados e integrados ao eixo ego-self. Então, gente, a Jona está falando para a gente estudar a Bíblia ou não? Sim. Por quê? O que ela fala que eu ganho com isso? Separar o trigo do joio. Sabedoria. O separar o trigo do joio é o seguinte, tirar o espírito da letra. É isso que quer dizer, tá? Então, para que então que eu tenho que estudar? O que eu vou ganhar com isso? Sabedoria. Sabedoria, que mais? Mas através do conhecimento da Bíblia, dos evangelhos, ela é que vai ser a ponte que vai nos levar ao nosso autoconhecimento, a nossa melhoria espiritual, física, mental, emocional. Eu penso que é por aí. O André, só corrigindo, que ela faz questão de chamar Bíblia. Ela não fala Evangelho. Então, ela não está falando só do Novo Testamento. Senão ela teria falado Novo Testamento. Ela falou Bíblia. Então, inclui o Novo, o Antigo e o Novo. Tá? É o conjunto, tá? Sim. Então, olha o que ela fala. O que fala? Contribuição para me entender meus conflitos. Orientações para o bem-estar. Aforismo e lições de beleza íntima. Porque a Bíblia tem arquétipos e mitos que vão me ajudar na solução dessas coisas para me integrar ao eixo ego-self. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Então, a Bíblia, gente, é uma biblioteca. Ela tem entre 66 e 73 livros, dependendo se é a protestante ou a católica.
tá? Porque varia só o Antigo Testamento, os livros, né? Então, o que que Joana fala? Olha, são de inspiração e sabedoria. Então, você imagina, vamos pôr aqui, 66 livros. Quantos autores tem aqui diferentes? Mas o problema é que ela é de inspiração divina, então ela tem um único autor, que é o Cristo, representando o próprio Deus junto a nós. Então, a inspiração divina faz com que o divino seja o autor de toda essa obra. Ela tem um fio condutor, que é a história da salvação, tecida pelo Cristo, do primeiro ao último livro. Né? Então, o que que a Joana fala? Que aqui nós temos arquétipos e mito. O que que é arquétipo? São temas da nossa vida. Né? Fala de traições, fala de casamento, fala de conflitos entre irmãos, tudo isso são arquétipos, são temas da nossa vida. Fala de infertilidade, fala de nascimento, fala de guerra, fala de tudo. Esses arquétipos são temas da vida humana. E o que é o mito? É uma história que aponta para um arquétipo, ou seja, para um tema. Então, o que ela fala? Que estudando aqui, eu vou ver que isso vai me ajudar a reconectar com o meu Deus interno, porque essas histórias vai me ajudar a interpretar os meus conflitos, vai me orientar ao bem-estar, e são lições de beleza íntima, profunda. Então, gente, se a gente vai na Bíblia, assim, pensando rápido, não tão rápido, mas pensando aqui. Se eu quiser saber sobre lealdade e traição, eu tenho a história de José do Egito, mas eu também tenho de Jesus, Pedro e Judas. Se eu quiser conflitos entre valores e vocação pessoal e familiar, eu tenho Abraão, eu tenho a gravidez de Maria, eu tenho também a questão de Jesus com a família dele. Se eu tiver conflitos na área sexual, tem a história de Davi com Betsaba e Urias. Se eu tiver um amor demasiado, Abraão e Isaac. Se eu tiver medo de entrega aos desígnios divinos ou ao processo de autoconhecimento, processo de negação de entrada na Canaã. Se eu tiver problema de inveja e de ciúme, a história de Jacó com José e seus irmãos. Se eu tiver omissão diante do mal, Davi, Amon, Tamar e Absalão. Oposição que eu enfrento ante uma tarefa espiritual, a história do livro de Neemias e todos os profetas. Se eu tiver dúvida entre poder e dever, a história de Davi com Saul. Se eu tiver problema de conflito no grupo, a relação de Jesus com os discípulos. Se eu tiver problema de como é a experiência com Deus, Moisés na sarça, Elias quando foge de Jezabel, os profetas, todos eles tiveram vocação, eles relatam a experiência espiritual. Ou então, a questão da experiência de Marias versus a experiência de Zacarias. Entendeu, gente? Então, o arquétipo é o tema. E o mito que ela chama são essas histórias que apontam para um tema, que é o arquétipo. Então, o que ela chama? O que a Joana chama a gente, né? É claro, né, que é importante a gente aprender, tirar o formalismo religioso, é importante a gente tirar o espírito da letra, para a gente entender que esse processo tem inspiração, tem sabedoria, para que eu possa mergulhar nessas histórias que me ajudam a restabelecer o eixo ego-self. Então, você imagina, gente, eu estou tentando restabelecer uma conexão com o meu divino. E aqui fora, eu tenho um livro que conta histórias humanas inspiradas pelo divino. Então, isso aqui
ela tem um caminho, um processo, um desenvolvimento, que é igual conto de fada para criança, entendeu? Ali tem um gancho diante de uma estrutura, de um conflito que a criança está vivendo. Para nós aí, Regiane, por favor.